nos próximos minutos, nas próximas horas. Quero te ouvir. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Não gostaria de estar aqui no domingo comentando esses acontecimentos com vocês aqui. Tem duas coisas que precisam ser colocadas claramente e imediatamente. A primeira é que é compreensível a revolta popular. As pessoas estão há meses e meses protestando pacificamente e as autoridades estão surdas ao clamor popular. Mas a segunda, que precisa ser colocada imediatamente em seguida, é que, apesar do sentimento ser compreensível, a ideia de invadir o Congresso e possivelmente o Palácio é absolutamente estúpida. Essas pessoas precisam imediatamente voltar às suas casas e voltarem aonde quer que sejam. E voltarem a protestar pacificamente da forma que a nossa Constituição prevê, da forma que, na verdade, todas as constituições do Ocidente democrático prevêem. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, eu sei e compartilho da dor dos brasileiros que estão vendo o país ir para o vinagre, mas esse não é o caminho. E o motivo pelo qual essas pessoas estão agindo dessa forma tem muito a ver com falta de liderança. Hoje, a direita, o povo, as pessoas comuns do Brasil estão completamente acéfalas. E só isso que explica um acontecimento desse. Veja, é muito importante. Nós não podemos deixar de chamar a atenção de que os brasileiros estão há anos protestando pacificamente contra a surdez das nossas instituições. Isso não se trata de revolta com o resultado das eleições, como nós chegamos aqui até a colocar no nosso gerador de caracteres. Não se trata disso. As pessoas não estão revoltadas porque o Lula ganhou as eleições. As pessoas estão revoltadas com a forma como o processo eleitoral foi conduzido, elas estão revoltadas com a truculência com que certas instituições têm violado a nossa Constituição, elas estão revoltadas com as perseguições políticas que têm acontecido, elas estão revoltadas com a inação do nosso Congresso, principalmente na figura do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado Nacional. Elas estão revoltadas com a atuação parcial do nosso Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Elas estão revoltadas com as dúvidas que elas levantaram e jamais foram sanadas a respeito do nosso processo eleitoral. Elas estão revoltadas com a figura, com o perder o mané, com a falta de consideração, com a arrogância com que as pessoas foram tratadas. Não se trata de uma revolta com o resultado, com o fato do Lula ter ganhado o processo eleitoral. Estas pessoas que estão aí não têm certeza nem que o Lula ganhou o processo eleitoral. Agora, protestar de forma pacífica, maravilha, previsto. Invasão é, primeiro, errado. Errado. E segundo, o que essas pessoas esperam conseguir com isso? O que essas pessoas esperam conseguir? Elas acham que o Lula vai renunciar por conta disso? Elas acham que o Supremo Tribunal Federal vai tomar jeito? Agora, o Alexandre de Moraes vendo uma situação dessas, o que será que as pessoas acham que vai acontecer? Que ele vai falar, poxa, vou fazer uma autocrítica, talvez eu não esteja ouvindo o povo e eles estejam falando sério. Não. O que vai ser feito é que este ato de hoje será utilizado para uma perseguição implacável e ampla de um grupo político. E eu falo isso porque nós vivemos uma situação muito semelhante, óbvio, análoga, não idêntica, mas análoga, dentro dos Estados Unidos. E o único resultado da chamada invasão, que não houve invasão, mas houve penetração, digamos assim, porque não foi uma coisa à força, de fato, pelo povo, né? Nós tivemos indivíduos ali que nunca foram identificados, ou pelo menos nunca foram processados, de fato invadindo, e depois o povo entrando pacificamente dentro do Capitólio e do Congresso americano. Não dá para saber ainda pelas imagens se foi exatamente o que aconteceu agora nesse momento no Brasil. Mas o resultado final do que aconteceu nos Estados Unidos foi o que se chama de expurgo dos patriotas. A administração do Biden, o Departamento de Justiça do Biden e as instituições americanas passaram a perseguir implacavelmente
implacavelmente pessoas que, inclusive, agiram de forma pacífica, entraram de forma pacífica, convidadas pela polícia, no caso dos Estados Unidos, dentro do Capitólio. Mas a justificativa que a imprensa utilizará para e construirá nas próximas horas e nos próximos dias é de que os chamados bolsonaristas não passam de um bando selvagem que odeia a democracia, que são perigosos, e isso justificará a restrição das liberdades e a suspensão das garantias institucionais. E é comum esse processo de avanço em direção a uma ditadura com a justificativa de necessidade de aumento da segurança contra um grupo político. E nesse momento é muito triste. Essas pessoas precisam encerrar imediatamente essas atividades e voltarem para as suas residências, para onde quer que seja. Eu, de novo, volto a dizer, entendo e compartilho da revolta, mas os métodos são absolutamente desprezíveis e estúpidos. É importante que essas pessoas entendam, é estúpida a ideia de entrada e invasão do palácio e dos prédios públicos. É estúpida, ineficiente, ilegal e imoral. Então essas pessoas precisam sair daí agora. Deixa eu só aproveitar, e podemos Paulo, falar muito mais sobre quem são os responsáveis. Agora, ressaltando apenas que é errado também dizer que isso é uma mera revolta contra o resultado eleitoral, que é uma narrativa que será construída e precisa ser imediatamente destruída. Deixa eu só aproveitar, no seu próprio comentário, você lembrou do caso da invasão do Capitólio, que recentemente completou 2 anos, e eu lembro, inclusive, quero sua análise a respeito disso, que na ocasião, óbvio que são 2 situações diferentes, a de Trump na ocasião e a de Bolsonaro neste momento, mas eu quero te ouvir a respeito de uma possível comparação que venha a ser feita. Trump discursou no dia em que houve a invasão. Nós temos um presidente que nem está no país, um ex-presidente Bolsonaro, que não está no país, mas que vem sendo criticado por parte da população, por parte dos políticos, por parte da imprensa, por não estar se manifestando contra atos como este que a gente está acompanhando agora neste momento. Trump é alvo de investigação nos Estados Unidos por possível responsabilidade na invasão do Capitólio. Isso pode acontecer, guardadas as devidas proporções, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Você vê isso como uma possibilidade? Ele ser investigado diante disso que está acontecendo por ter, eventualmente, alguma responsabilidade? Veja, Lívia, é uma analogia muito pertinente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 6 de janeiro, fez um discurso em frente, né, na parte de trás ali do parque na Casa Branca, onde ele incentivou os manifestantes que estavam em Washington naquele dia a marcharem pacificamente, e ele foi enfático na questão do pacificamente, para que fosse para que a população exigisse as eleições limpas. Tá? Essa foi a posição do Donald Trump. Depois as investigações mostraram que a polícia do Capitólio e a polícia de Washington, que ficavam sob responsabilidade do Partido Democrata, foram propositalmente enfraquecidas naquele momento, justamente para permitir uma revolta popular. Tá? Então, a revolta popular foi insuflada, inclusive com agentes provocadores, que até hoje não se sabe exatamente de onde vieram, mas agentes provocadores infiltrados dentro da população para insuflar aquilo que aconteceu naquele momento. O presidente Donald Trump, logo que o ocorrido tomou lugar, ele fez uma série de tweets, foi imediatamente à televisão e acabou ele pedindo para que a Guarda Nacional acabasse com aquele tipo de protesto, e o protesto conseguiu ser suprimido até com o apoio popular, porque todos os conservadores foram contra aquilo naquele momento. Isso não importou para que a imprensa construísse uma narrativa que foi abraçada pelos democratas na tentativa de culpar o Donald Trump. Eu não tenho a menor dúvida, Lívia, que... Bom, primeiro, as dúvidas que eu tenho são as circunstâncias por trás disso que ocorreu. Será que a segurança também foi
propositalmente diminuída em Brasília para fomentar esse tipo de coisa? Ora, já se sabia desses protestos ontem. Por que a segurança policial no local não foi aumentada? São questões que precisam ser levantadas nos próximos dias. As filmagens vão mostrar aos poucos quem foram as pessoas por trás da ideia de fazer esse tipo de coisa. Nós já tivemos agentes provocadores em outros atos em Brasília. Nós já tivemos supostos atentados à bomba que aconteceriam de pessoas que foram ligadas à direita, ao presidente Bolsonaro, ao bolsonarismo, mas que também tinham passado que era duvidoso, com ligações com outros indivíduos que não eram exatamente tidos como bolsonaristas. Todas essas circunstâncias, é impossível, né, que nós cheguemos a essas conclusões apenas fazendo uma analogia do que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, sem dúvida, são questões que o observador e que as pessoas devem levar em conta conforme nós formos entendendo o caso que for acontecendo. Em relação à diferença do presidente Bolsonaro para o presidente Trump, o presidente Trump, naquele momento, no 6 de janeiro de 2020, ele ainda era o presidente. A troca da presidência aqui nos Estados Unidos é feita no dia 20 de janeiro e não no dia 1º, como no Brasil. Então, no dia 6 de janeiro de 2020, o Donald Trump ainda era o presidente. Então, ele ainda poderia ter alguma responsabilidade na resposta ao incidente. O presidente Bolsonaro não é o presidente. Já não é o presidente há 8 dias. Então, ele não tem absolutamente nenhuma responsabilidade sobre esses manifestantes. O que vão tentar colocar nele é uma responsabilidade pelo silêncio. Ora, ninguém pode ser responsável pelo silêncio. Na verdade, ninguém pode ser responsável por atos de terceiros baseados na sua fala. Isso não existe, né? Mas, ainda assim, essa separação de alguém que estava no poder naquele momento para alguém que sequer está no poder, ela precisa ser feita. Não tenha dúvida, posto tudo isso, não tenha dúvida que os opositores do presidente Bolsonaro, e eu incluo nisso a maioria da grande imprensa, utilizarão, sem dúvida nenhuma, esse raciocínio que você acabou de colocar. Eles utilizarão este episódio para colocar o presidente Bolsonaro e os seus apoiadores como uma ameaça ao país.